Êxodo, capítulo de número 33, verso 15. Está até já projetado aí para a gente. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Se tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Moisés aqui está vivendo, junto do povo, uma situação difícil. Ao voltar do monte, que ele tinha estado na presença de Deus durante um bom tempo, e também na presença de Deus ele recebeu as tábuas da lei, ao descer do monte ele percebeu que o povo tinha construído para si um outro Deus, um bezerro de ouro. O povo tinha, por falta da presença de Moisés talvez, e por pressão, convencido a Arão voltar para as experiências que eles já conheciam de Deus. E a experiência que eles tinham de Deus é aquela experiência do ver, do estar diante de, E eles então construíram para si um bezerro de ouro, como se aquilo que estivesse diante dos seus olhos pudesse ser real e verdadeiro e fazer a diferença no meio do povo. Mas quando Moisés desce da presença do Senhor, o que ele faz é pegar então as tábuas da lei e arremessar e quebrar aquele bezerro de ouro. Aquele bezerro de ouro é destruído por Moisés. Porque quando, irmãos e irmãs, estamos na presença de Deus e desfrutamos da presença de Deus, nos relacionamos com Ele, os nossos olhos são capazes de ver o Deus invisível. Não somente aquilo que nós podemos construir com as nossas mãos e ter diante de nós. Nós somos acostumados a entender como presença aquilo que está diante dos nossos olhos. Nós somos homens naturais, não deveríamos ser, porque Paulo diz que nós não somos mais naturais, porque em Cristo Jesus nos tornamos espirituais, e todas as coisas se discernem espiritualmente. Mas espiritualmente, irmãos e irmãs, exige que a gente então vá além dos nossos sentidos físicos. Por isso que a ciência, por mais que ela contribua para a história da humanidade, jamais ela contribuirá para com a história de Deus, porque ela jamais será capaz de provar a existência de Deus, porque o nosso Deus é um Deus invisível, e a sua presença vai ser experimentada, vivenciada de modo diferente. Mas constantemente, por falta de uma direção, falta de, às vezes, de um discipulado consolidado, em que a gente tem alguém que nos ajuda a caminhar e a perceber a presença de Deus. Aquele povo ainda tinha pouco tempo na presença de Deus. Há pouco tempo Deus havia se revelado para ele, e ele então não discernia bem a presença do Senhor, do Deus invisível. E quis voltar então, por ausência de Moisés, à sua antiga experiência religiosa. Mas é preciso que nós possamos dar conta disso. Porque Jesus veio ao mundo, se tornou carne, deixou seu testemunho, mas ele também foi ao Pai e disse que a presença dele em nós também seria invisível. Ou você vê o Espírito Santo? Diz a palavra de Deus que ele é como um vento, a gente pode sentir, a gente se arrepia até muitas vezes, a gente é tocado de uma maneira sobrenatural, não humana, mas a gente não vê, não sabe como ele é, mas nós sabemos da sua presença. A presença de Deus, então, quando Moisés desce, ela aparece ali num momento de ira, quando a partir de Moisés, e da sua atitude com as tábuas da lei, que são capazes de destruir aquela imagem feita por mãos humanas. E então o Senhor diz uma coisa para Moisés. Ele diz assim: Moisés,
Você pode subir com esse povo em paz para a terra que mana leite e mel. Pode ir com ele. Mas eu não estarei mais no meio de vocês. Perceba, o nosso Deus, Ele também é sensível. Tem um versículo no Novo Testamento que me deixa assim muito tocado, quando Paulo escreve que o Espírito Santo, ele na presença de Deus geme inexprimivelmente por nós, quando não sabemos orar como convém, quando não sabemos estar na presença de Deus. O Espírito Santo intercede por nós, ele geme por nós, ele roga a Deus por nós. A presença do Espírito Santo não estava aqui, e nós somos privilegiados, porque aqui é um homem chamado Moisés, que vai responder a Deus no que nós acabamos de ler. A resposta de Moisés a Deus é de alguém que passou um tempo na presença do Deus vivo e sabe exatamente quem Ele é e percebe que não vale a pena seguir sem Ele. Não vale a pena chegar a uma terra prometida que mana leite e mel sem Deus. Não vale a pena ser um grande líder e conduzir o povo até aquele lugar sem a presença de Deus. Não vale a pena conquistar muitas de todas as coisas que foram prometidas e em paz, sem que Deus estivesse junto. Ele sabia disso, e ele faz essa oração: Senhor, se a tua presença não vai comigo, então não me faça subir desse lugar, não me faça sair daqui, que eu fique aqui. Não vale a pena seguir em frente, não vale a pena vivenciar, ainda que seja em paz, ainda que sob a sua autorização. Não vale a pena ser um povo sem a tua presença, porque tudo é por causa do Senhor. Eu quero refletir com vocês, irmãos e irmãs, nessa noite, um pouco sobre essa dinâmica de Moisés com Deus aqui nesse texto. A primeira coisa que eu gostaria de destacar, então, é 3 aspectos ou sentidos ou formas em que a presença de Deus ela acontece na nossa vida e no mundo. A primeira delas é que Deus é onipresente. A gente fala isso sempre, né? Ele está em todos os lugares e em todo o tempo. Ele pode estar, dar conta de toda a eternidade e de todo o universo que se expande. Deus está em tudo e está em todos. Essa é a palavra. Eu gosto do profeta Joel, porque ele diz que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Eu gosto porque isso marca a onisciência, a onipresença de Deus. Deus está em todas as pessoas e em todos os lugares. Quando nós abrimos o Salmo 139, versos 7 a 12, olha o que a gente lê. O salmista diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão ocultas. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. É a onisciência, a onipresença de Deus. Ele vai estar com você em todos os lugares e em todas as situações. A onipresença de Deus significa que Ele nunca se ausentará. Por isso também que quando a gente faz alguma coisa que não agrada a Deus, o Espírito dele se entristece em nós. Porque afinal de contas Ele está lá presente. Ele está lá também. Até quando há trevas, Ele está lá também. Mas o bom é que o salmista nos diz que para Ele trevas e luz são a mesma coisa.
Nada pode tirar de Deus, ou desfazer, ou mudar, ou perverter aquilo que Deus é. Ele é onipresente. O segundo aspecto que eu gostaria de então ressaltar nessa noite, a respeito da presença de Deus, é que ela também, podemos assim dizer, ela é uma presença celestial. Os textos bíblicos vão dizer que Deus tem uma morada, que há uma habitação própria de Deus, há um lugar que Ele fez para Ele estar. Como todos nós queremos pertencimento, como todos nós temos a nossa casa, temos o nosso lugar, como em Eclesiastes 5:2 vai dizer que Deus está nos céus, e lá é a sua morada, é o lugar da sua habitação. Cosmologia antiga, e Paulo vai refleti-la muito bem, vai dizer que Deus está no terceiro céu, naquele que está completamente para além de toda a condição humana e toda a condição criada. Lá está Deus, lá está a presença de Deus. Ela se define, eu diria, pela sua glória, a glória de Deus para si mesmo, que o torna quem Ele é, aonde Ele é Deus, completamente Deus. Em terceiro lugar, a gente também vai perceber a presença de Deus, talvez naquilo que mais nos interessa, que é no relacionamento com Ele. E aí a gente vai perceber que o contexto do nosso texto que a gente leu, do versículo que a gente leu, em que Moisés, ele não abre mão da presença de Deus, se estabelece. Nesses três casos Deus é presente, mas nesse último caso, em particular, especificamente, há uma diferença marcante, porque agora a presença de Deus por Ele mesmo, ou a presença de Deus, que se estabelece em todos os lugares pela sua onipresença, agora ela acontece diante de nós. Agora Deus se revela. Agora Deus então, Ele busca relacionar-se conosco, com a sua presença. Não em si mesmo, ou não porque simplesmente por si, a partir de si, Ele está em todos os lugares, mas agora a presença de Deus quer fazer diferença na sua vida e na minha vida. Ele agora quer relacionar-se conosco, e Ele então vai fazer isso também no texto que nós lemos. Pegando do início do livro, é muito linda a declaração que Deus faz. E eu quero começar destacando que um primeiro grande benefício que nos darmos conta da presença de Deus nos traz, é que Ele quer, com a sua presença, trazer liberdade para a gente. Diante das nossas opressões, diante das nossas mazelas, diante das nossas lutas e das nossas dificuldades, Ele quer trazer liberdade. Porque, irmãos e irmãs, quando somos tomados pelos nossos temores, quando somos tomados pelas dificuldades que enfrentamos, quando a gente toma um revés em qualquer situação da nossa vida, quão pesado não é? Quanto não nos sentimos acorrentados e aprisionados? Mas Deus quer trazer liberdade. Quando a gente olha para Êxodo, eu quero que você guarde isso no seu coração. Se você está enfrentando um tempo difícil, se de repente você olha para você e se sente aprisionado, aprisionada, triste, Deus tem uma revelação em Êxodo 3, 7-9, escute Deus dizer: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço-lhe o sofrimento. Se você clamar ao Senhor, se você buscar a presença dEle, na sua dor, no seu sofrimento, na sua opressão, na sua situação, Ele está dizendo que Ele vai ver, que Ele vai ouvir, e mais, que Ele vai descer até você. Puxa vida,
Deus vai descer até você. Ele virá com a sua presença até você. O versículo 8 vai dizer: por isso eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar de muitos povos. Que revelação! Não se esqueça disso. A presença de Deus, quando você se dispõe a clamá-lo, na sua angústia, no seu sofrimento, na sua tribulação, no seu aprisionamento, Ele vê, Ele ouve, e a sua presença desce até você. Nunca se esqueça disso, porque isso é que vai nos suster, isso é que vai nos manter bem na presença dEle, isso é que vai fazer com que de fato nós alcancemos liberdade. O 9 vai dizer que Deus vem com a sua presença e veio até aquele povo, porque Ele ouviu o clamor dos filhos de Israel. O clamor dos filhos de Israel chegou até a sua presença, e Ele viu o que eles estavam passando, e Ele veio libertá-los. Não se esqueça, o caminho da liberdade de Deus pode passar por outras pessoas. Ele levantou Moisés para ir até aquele povo e liderá-lo. Ele levantou Arão para ajudar Moisés. Ele levantou Miriam. Ele levantou a família dele toda para ajudá-lo naquela caminhada. Mais tarde ele levantou centenas, talvez milhares do povo, quando diante do conselho de Jetro, seu sogro, ele levanta líderes de 10, de 50, de 100, de 1000. Deus agora estava levantando aquele povo, como um povo que sairia a partir da liberdade, para agora ser um povo que lideraria o mundo, em nome de Deus. Não deu muito certo lá na frente, mas essa era a vontade de Deus, inclusive para nós que estamos aqui hoje. Que nós possamos então, irmãos e irmãs, perceber que esse Deus onipresente, esse Deus que nos encontra em todos os lugares, esse Deus que está no céu, Ele também quer descer e estar entre nós, na nossa presença. Ele fez isso em Cristo Jesus como o ápice da sua revelação. Ele faz isso hoje, com a presença do Espírito Santo em nós, que fez de nós templo dele, que fez de nós morada de Deus. Ele é presente de fato, mas a gente o descobre no relacionamento. A gente o descobre quando a gente também o busca. Jeremias 33, não lembro o versículo agora, vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, profundas, que ainda não sabes. O nosso Deus quer compartilhar daquilo que Ele é conosco, mas é preciso então que a gente se coloque também diante dEle. Diante de qualquer opressão e escravidão, Deus vem para nos libertar. Com mão poderosa, com braço forte, com aquilo que a gente percebe que há em tantos cânticos que estão nos salmos e que nós hoje cantamos e proferimos. A gente percebe que para libertar aquele povo, Deus levantou as 10 pragas que, por fim, para libertar aquele povo, Deus até também venceu os inimigos, Faraó, seus carros e seus poderes. Eu quero dizer para você que Deus está disposto, inclusive, a fazer o que for preciso para resgatar a sua vida, não importa de que opressão ela esteja. Deus, eu quero dizer para você, quer também, como usou Moisés, usar você e usar a mim, para que a gente vá ao mundo, resgatar as pessoas que talvez aos olhos humanos, aos nossos próprios olhos, como homens e mulheres naturais, a gente diz, não tem mais jeito, já deu. Mas Deus é capaz de mover
toda a natureza, Deus é capaz de usar tudo o que existe para poder então romper com todas as cadeias e libertar as pessoas da mão dos seus opressores. A grande questão é que o maior dos nossos inimigos também é invisível. A gente não vê Satanás, e por isso que somente na presença de Deus somos capazes de vencê-lo, tanto em nossa vida, como capaz também de revelá-lo na vida das pessoas que estão aí oprimidas por ele. É preciso que nós, portanto, clamemos a presença de Deus. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara sobre os egípcios, e o povo temeu e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo, segundo registra Êxodo 14, 30 e 31. Irmãos e irmãs, quando Deus, portanto, se manifesta em sua grandeza, em sua presença, porque nós o clamamos, Ele fará grandes coisas, o que for preciso, para nos libertar e libertar aqueles a quem nós formos também. Segundo benefício, então, de nos darmos conta nesse relacionamento, da presença de Deus, desse Deus invisível, é que a gente deixa de ser pessoas errantes e a gente passa a ter direção, visão, propósito, clareza. Não andamos mais a ermo, mas o nosso Deus nos conduz em todas as coisas. A presença de Deus na vida do povo no Egito era uma presença que os guiava durante todo o percurso. E eu quero me lembrar que durante todo o percurso Deus dava direção, proteção e propósito para eles. Em Êxodo capítulo 13, vai dizer que o Senhor ia diante deles de dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. O 22 vai dizer: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O que seria daquele povo num deserto sem a direção da presença de Deus? Não seriam vitoriosos, não chegariam à terra prometida, não teriam alento diante do sol escaldante, não teriam aquecimento e conforto diante das noites gélidas. Deus concedia ao povo direção e proteção no caminho para aquilo que eles precisassem. O nosso Deus não quer que nós andemos, portanto, sem proteção e sem direção. Uma das coisas que quando nós gozamos da presença de Deus nos dá é proteção e direção. Nessa vida, irmãos e irmãs, tudo nós precisamos de proteção e direção. Dá para você entender que quando no seu relacionamento de Moisés com Deus, quando Deus fala, pode ir em paz, vocês chegarão à terra prometida, e quando Moisés fala, não, sem a tua presença não, irmãos e irmãs, eles enfrentariam o deserto por si mesmos, ainda que chegassem lá, não chegariam bem do mesmo jeito, chegariam em paz, mas talvez arrebentados, chegariam na terra prometida, mas certamente passariam muitas privações durante o dia e muitas privações durante a noite, experimentariam muitos infortúnios, muitas lutas que, ainda que chegassem lá, seriam duríssimas para que eles experimentassem. Nosso Deus quer estar conosco em nossa caminhada. Isso é tão verdade quando a gente olha para o Novo Testamento e olha para Jesus, não é isso que ele diz tantas vezes? Quando ele nos desafia a fazer a missão e fala assim, não se preocupem, eu vou estar com vocês durante todo o tempo, até a consumação de tudo, eu vou estar com vocês. Vocês são meu povo, eu os escolhi, se vocês também têm me escolhido, vocês não ficarão sozinhos, eu estarei com vocês. E por que a gente é tão tímido às vezes?
para acreditar nessa palavra? Será que nós temos experimentado a direção de Deus? Será que nós temos experimentado a presença de Deus a tal ponto que a gente não duvida, não titubeia, ou a ponto de que ainda que nós vacilemos durante um período, nós sabemos que a presença dele está lá à nossa disposição, porque assim ele deseja, e portanto nós podemos de novo nos levantar, nós podemos firmar os nossos passos, nós podemos continuar a caminhada, porque é sob promessa de Jesus. Ele tem uma nuvem de glória para nos cobrir quando qualquer coisa quiser nos queimar. E Ele também é fogo quando alguma coisa quiser nos consumir, nos colocar gélidos, tirar a nossa sensibilidade, tirar a nossa possibilidade de sentir. Ele quer estar conosco, mas nós precisamos também nós precisamos decidir andar com Ele. Hoje, irmãos e irmãs, é o Espírito Santo de Deus que na Bíblia toma esse lugar. Ele é fogo, diz a palavra de Deus, né? Mas Ele também se faz como o vento, e é capaz de nos cobrir, e é capaz de nos guiar. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo está aí, Jesus diz, para nos ensinar todas as coisas que durante sua vida Ele ensinou. O Espírito Santo vai nos fazer recordar, o Espírito Santo vai nos fazer viver a realidade. Se não estivermos lá, o Espírito Santo é a presença de Jesus hoje, que vai, portanto, aquecer o nosso coração quando for preciso, vai nos dar direção e proteção na caminhada. Tem um exemplo bíblico contrário disso. Deus chamou Jonas, né? Para que Jonas fizesse para ele uma coisa importante, uma missão. E quando Jonas decide sair da presença de Deus e andar o seu próprio caminho, por causa de dureza de coração, porque sabia que Deus era misericordioso, não concordava com o que Deus estava por fazer, quantas aflições ele não passou, ele voltou a estar aprisionado, passou a ser uma pessoa amaldiçoada. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos da presença de Deus, é porque no relacionamento com Ele é que Ele nos guiará em toda direção. Eu quero partir para o último ponto dessa noite, que eu gostaria de trazer, que um terceiro benefício a presença de Deus nos concede, que é expresso sob uma aliança, um compromisso. Êxodo 34, 10 a 15 vai dizer assim: então disse, eis que faço uma aliança já com você. Tudo bem, Deus falou, eu irei com você, Moisés. A minha presença continuará com você e com esse povo. Eu estarei com vocês. Segunda vez, irmãos e irmãs, Moisés subiu ao monte, e segunda vez Deus fez as tábuas da lei para Moisés. Segunda vez Deus falou, eu vou dirigir vocês. Segunda vez Deus então está disposto a caminhar com o povo, e então diz, eis que faço uma aliança, diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo esse povo em cujo meio tu estás, verá a obra do Senhor, porque coisa grandiosa, terrível, eu estou para fazer contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Não há quem poderá contra vocês, não há quem subjugará vocês, não há quem oprimirá vocês, não há inimigo que os vencerá. Abstém-se de fazer aliança com esses, abstém-se de estar com eles, não abra mais mão da minha presença, diz o Senhor a eles. Por onde quer que você for,
para que não vos sejam por cilada. Mas derribareis os teus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos. Irmãos, olha que coisa. Tudo que tiver de barreira entre nós e Deus tem que ser colocado de lado. É isso que ele está dizendo aqui. Todo engano que possa querer tomar o lugar de Deus na nossa vida tem que ser colocado de lado. Tudo aquilo que hoje você sabe que te impede de ter uma vida mais próxima de Deus, abre mão. Põe de lado, ainda que seja um desejo carnal que você tenha, que te prende, põe de lado, porque Deus quer fazer aliança, estabelecer uma aliança com você, e Ele quer dizer: eu serei responsável, portanto, por vencer os seus inimigos, mas não faça aliança com eles, não entregue sua vida a mais ninguém, a não ser a mim. A gente tem que se dar conta disso. A gente tem que vencer todos os obstáculos, porque se nós queremos viver uma vida com Deus verdadeira, uma vida com Deus de milagres, uma vida com Deus onde nos entregamos completamente e vivemos nele, não podemos colocar nada entre nós e Deus. Temos que vencer essas coisas. Temos que vencer essas coisas. Há exemplos bíblicos disso, irmãos e irmãs. Lembra que Gideão, que vai decidir logo depois da experiência com Deus destruir o poste ídolo do pai? É ele mesmo, né? Olha só, Gideão, aquele que antes só conhecia a Deus de ouvir falar, só conhecia a Deus pela experiência dos pais, que já estava caduca, míope, quando tem a sua experiência com Deus pessoal, o que ele faz? Ele não aceita mais viver naquela experiência dos seus pais que haviam se perdido na fé. Não aceita mais. Quando Elias resolve travar a luta contra os profetas de Baal, a ordem é colocar depois abaixo tudo aquilo que referia-se a Baal na vida do povo. Irmãos e irmãs, não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a qualquer outro e colocá-lo diante de Deus, porque perderemos a nossa aliança. Derruba da sua vida, derruba da sua casa, derruba dos seus relacionamentos. No 14 ele vai dizer: porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele. Olha, e às vezes nós estamos fazendo barganha, e às vezes nós estamos por tão pouco abrindo mão das coisas de Deus para confiar em outras coisas, para colocar o nosso coração para ser conduzido por outras coisas. Nós abrimos a mão da presença de Deus por causa daquilo que nem nos dará assim tanto retorno. Não podemos fazer isso. Não podemos ficar titubeando entre estar na presença de Deus e estar em qualquer outro lugar, porque nos fará mal, porque Deus não terá como, estar presente, porque Ele quer e Ele está presente, mas se nós não estamos com Ele, a gente não vai viver daquilo que Ele tem para nós. Não façais aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas os seus sacrifícios. Eu quero terminar dizendo que o que aconteceu com Moisés pode acontecer com você também. Quando prepararam essa palavra, eu falei: Senhor, que aconteça comigo, porque as pessoas precisam ver em mim a Tua presença. Talvez esse seja um grande desafio para a nossa igreja, mudar o rumo. Êxodo 34, versículo 29 vai dizer
que quando desceu Moisés do monte da presença do Senhor, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus estado com ele, e ele com Deus. Será que não é isso que a gente está precisando mais? Como você avalia a sua vida na presença de Deus? Como você o enxerga? Como você o experimenta quando precisa de liberdade, de libertação? Como você vivencia a presença de Deus quando precisa tomar as decisões da sua vida, as mais importantes ou as mais simples? E por fim, como está a sua aliança com Ele? Porque assim, irmãos e irmãs, nosso rosto vai brilhar. Haverá formosura na face do nosso rosto, porque nós estaremos completamente saciados do Senhor. Que sonho! Que sonho! Quando as pessoas olharem e perceberem que você está passando pelo meio do fogo, ou atravessando o mar dessa vida, eles não vão entender como que pode ainda assim haver brilho na face dessa gente. Como pode haver? É por causa da presença de Deus na sua vida. É por causa da aliança que você se propôs fazer com Ele, de verdade. É por causa da direção e o rumo que a sua vida tomou. As pessoas não entenderão, mas elas sucumbirão diante do que virem, porque não poderão apontar o dedo, porque verão a glória de Deus. E ainda que não vejam a glória de Deus, você será a glória de Deus, porque seu rosto estará brilhando, sua face estará regozijante, satisfeita na presença do Senhor. Poderão ficar com vontade de dizer, mas ficarão calados, inclusive seus inimigos, porque você estará prosperando, vivendo da abundância de Deus, nutrindo-se da presença dEle e sendo nas mãos dEle, fazendo com Ele uma aliança. Aliança que te dará filhos espirituais, filhas espirituais. Uma aliança que reconduzirá a gente naquilo que for preciso. Uma aliança que nos fará estar e ser vencedores na presença do Senhor. Amém?